Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, enquanto estamos na temporada de resultados da companhia. E hoje vamos dar uma analisada nos resultados da ENGIE, mais uma elétrica que nós apreciamos aqui no canal. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, se entender, seu dislike é importante para que se conduza o conteúdo que aqui é publicado. Faça o seu comentário, faça a sua pergunta para que se possa direcionar adequadamente o conteúdo aqui postado e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado no canal. E vamos começar a nossa análise aqui pelo release de resultados da companhia, tanto para o quarto trimestre quanto para o ano de 2021, mas vamos nos focar mais no ano de 2021 como um todo. Veja que, no total, a companhia apresenta no quarto trimestre essa queda no lucro líquido de 44%. Vamos dar uma apreciada o quanto isso aí pode representar, principalmente para você, investidor. E aqui nós podemos já entrar direto nos destaques do release. Observe aqui que a companhia ela reconheceu o montante de 1.591 milhões, ou seja, 1,5 bilhão, decorrentes da repactuação do risco hidrológico. Então aqui a gente começa a encontrar um dos fatores que são apresentados e que tem efeito sobre o balanço. E ele é, então, um efeito não recorrente. E observe que isso aqui trata dessas duas leis, uma de 2021 outra de 2020. De outra banda, a companhia também registrou aqui no ano de 2021, então o ano como um todo, efeitos não recorrentes desse impairment no valor de 1,1 bilhão aproximadamente, que decorrem da reavaliação das usinas termoelétricas de de Jorge Lacerda e Pampa Sul e da controlada ENGIE Geração Solar Distribuída. Veja que, tirando os efeitos não recorrentes, então o lucro líquido ajustado teria então sido de 2 bilhões e 400 milhões aproximadamente, que é o valor que nós vamos trabalhar. Vamos expurgar os efeitos não recorrentes e vamos trabalhar com esses valores para que a gente possa ter uma análise fundamentalista da empresa ao longo do ponto de vista de projeção para o ano de 2022. Por conseguinte, o EBITDA ajustado registrado para 2021, então ele teria sido para 7 bilhões e 200 milhões aproximadamente. Neste caso, expurgando os efeitos não recorrentes, um aumento de 12,3%, ou seja, 790 milhões em comparação com o ano de 2020. Outro fator interessante, destaque interessante aqui, foi a conclusão da operação de venda do complexo termoelétrico de Jorge Lacerda. Se eu não me engano, fica em Capivari de Baixo, em Santa Catarina, que faz parte do processo de descarbonização da companhia, que começou a venda lá em agosto de 2021, concluída agora em outubro do ano passado, para uma empresa chamada FRAM, e que faz parte do processo de descarbonização da ENGIE. Por conta disso, ela atinge então 95% do total do seu parque gerador com energia renovável. E por fim, aqui como destaque, em dezembro, o sistema de transmissão Novo Estado obteve a autorização do operador nacional do sistema para iniciar a sua operação comercial da subestação de Serra Pelada. Então aqui uma notícia positiva que vai impactar nos resultados da companhia. Então, passamos agora para os indicadores financeiros e operacionais da companhia. Veja aqui que a receita operacional líquida, nós vamos trabalhar com a receita total aqui para fins dos nossos indicadores, mas a receita operacional líquida, veja aqui, ela tem um crescimento de 2,3%, ela passou aqui de 12 bilhões e 300 milhões aproximadamente para 12 bilhões e 500, uma evolução da receita muito pequena, que a gente pode dizer assim. E nós vamos trabalhar sempre com os valores ajustados a partir de agora, que é para nos dar uma clareza, porque a gente expurga aquilo que é não recorrente. Então observe aqui que o EBITDA ajustado da companhia, ele teve um crescimento de 12,3%. Então ele passou aqui de 6 bilhões e 400 para 7 bilhões e 200. E as colunas que nós estamos trabalhando, como eu já tinha dito no início do vídeo, só relativas
ao exercício. Não estou entrando muito no mérito do trimestre em si. Então, observe que se não fosse os efeitos, aliás, se nós incluíssemos os efeitos de exclusão, ou seja, aqueles efeitos não recorrentes, então o EBITDA teria sido negativo de menos 8. Da mesma forma, para o lucro líquido ajustado da companhia. Observe que nós estamos tratando com o lucro líquido ajustado. Neste caso, o lucro líquido passou de 2 bilhões e 700 milhões aproximadamente para 2 bilhões e 300 milhões, tendo um recuo aqui de menos 11. Se não fosse o efeito recorrente, então conforme foi visto no início do vídeo, então o lucro líquido teria um recuo de 44%. De outro lado, um fator aqui a ser bem considerado, depois nós vamos verificar a importância da alavancagem, mas olha aqui, ó, a companhia teve na sua dívida líquida um acréscimo de 24%, passando de 11 bilhões e 700 para 14 bilhões e 600 milhões, no comparativo ano a ano. E agora vamos dar uma olhada aqui num quesito que serve para que a gente possa trabalhar os dados que nós vamos importar para a nossa planilha de resultados, que é relativo aqui ao patrimônio líquido. Veja que o patrimônio líquido da Engie ele cai de 6 bilhões e 900 milhões para 6 bilhões e aproximadamente 800 milhões. Mas o que interessa aqui é o resultado que nós vamos levar à frente para fins de planilhamento. E um pouquinho antes de eu descer na outra parte que interessa aqui para o estudo, é justamente os dois fatores aqui apontados não recorrentes. Um, que é esse 1 bilhão e 591 milhões aproximadamente, eu peço para que você memorize esse número, e esse 1 bilhão e 76 milhões, que foi o primeiro veio da repactuação do risco hidrológico, e o segundo ele é decorrente desse impairment aqui, onde foi por conta da reavaliação das usinas termoelétricas. Então, nós temos dois fatores não recorrentes que nós já vamos olhar como eles estavam do ponto de vista do fluxo de caixa. E assim, o quanto isso impactou aqui, ó, no lucro líquido da companhia. Então, nesses dois valores aqui, veja que tem um lucro líquido da companhia no início do vídeo, menos 44 a queda, porque ele foi para 1.565, mas tirando os fatores não recorrentes, ele veio para 2.369. Então, agora, no fluxo de caixa, a gente vai tentar identificar o que ocorreu aqui. Então, vou dar um pulinho ali no fluxo de caixa e onde nós vamos encontrar esses valores. Note aqui, ó, que imediatamente a gente já verifica os dois valores aqui nessas duas linhas que eu vou marcar para você. Então, aqui está o impacto propriamente dito. Ó. Veja aqui o 1.076, que é o impairment que a gente viu, e também a repactuação do risco hidrológico 1.596. Veja que ele já tem um componente vindo mais ou menos regular em relação ao exercício anterior, que não foi tanto esse impacto. Por conta disso, vamos dar uma olhada como é que ficou o lucro líquido das atividades operacionais. E esse caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, então ele fica aqui embaixo. Opa, desculpa aqui que eu marquei de forma equivocada. Ele fica mais aqui embaixo. 1.989. Então, ao fim e ao cabo, entre essas receitas e essas despesas não recorrentes, nós concluímos que a companhia, ela, para os serviços que ela entrega, o custo dele é menor. Então, por isso que ela tem esse resultado nas atividades operacionais. É uma empresa que tem o indicativo de geração de caixa. Por outro lado, se nós olharmos para o caixa das atividades de investimento, investimento é o que ela faz com o recurso que ela possui. Então aqui a gente quer que seja negativo por uma razão. Ou ela, no geral, de forma geral, a companhia vai lá e aplica no mercado financeiro, ou ela faz investimento no seu próprio patrimônio. Então veja aqui, ó, que ela fez uma aplicação no imobilizado e no intangível. Então aqui está o gasto em investimentos da companhia. Inclusive aqui pode ter o aumento de patrimônio da companhia. Por outro lado, veja que ela recebe aqui, ó, de suas subsidiárias, que gera fator positivo, ela recebe proventos advindos dessas subsidiárias. Então a gente quer mesmo que ela feche no negativo.
Por outro lado, observe aqui que nas atividades de financiamento a gente também quer que feche no negativo. Por quê? Significa várias coisas. A primeira delas, como você pode ver aqui, ó, pagamento de empréstimos. Então, você viu que a dívida líquida da companhia está lá em torno de 14 bilhões. Então, ela está pagando suas dívidas, além disso, pagou debêntures recorrentes e pagou parcela de concessão. São os mais significativos. E depois, por fim, então, aquele que nos interessa, que é o pagamento de proventos. Por isso que a gente quer muito que isso aqui fique no negativo nas atividades de financiamento. Observe que a companhia pagou, então, no exercício 2 bilhões e quase 800 milhões em dividendos e juros sobre capital próprio. Muito importante. E agora vamos ver como é que ficou, ao final de tudo isso, o caixa da companhia. Então, nós vamos selecionar aqui para você como estava no início e como acabou o caixa da companhia. Veja que ela inicia com caixa de 4 bilhões e 500 e vai a 5 bilhões e 156, com aumento no seu caixa de 617. Ou seja, a companhia gera caixa. Então, são indicativos de um bom investimento na Engie. Então, trazendo todos os dados para a nossa avaliação, veja que eu trouxe todos eles para essa tabela mais aqui embaixo. E aí eu queria mostrar para você o seguinte, por que agora eu estou fazendo desta maneira? Porque o Kager é calculado por vários sites aí que a gente até eventualmente recomenda. A gente acabou descobrindo ali que tinha algumas questões nesses cálculos que não nos davam a precisão que a gente gostaria. E mais adiante eu posso falar sobre isso, né, fazer um vídeo aqui específico sobre isso, porque a gente mudou e aí se partiu para o próprio cálculo. Mas o mais importante é que na receita líquida da companhia, ela evoluiu de 2017 para 2021 de 7 bilhões para 14 bilhões e meio aproximadamente, com um crescimento médio composto, então que é o nosso Kager, de 20,16%. O lucro líquido foi de 2 bilhões para 2 bilhões 369, conforme nós já mostramos lá no... Aliás, desculpa, 2,369, sim, é isso aí, conforme nós já demonstramos, com crescimento aqui do lucro líquido. Veja aqui o impacto dos eventos não recorrentes, como ele se distancia o crescimento da receita do crescimento do lucro líquido. Com isso, o lucro líquido foi para 2,369 aqui. Com esses dois crescimentos, nós conseguimos fazer uma estimativa para o futuro, que nós faremos logo em seguida. Veja que a companhia tem 815 milhões de ações no mercado. E o valor distribuído, nós também calculamos e postamos aqui em função do que foi distribuído pela companhia só no exercício de 2021. R$ 1,79 por ação. Desta forma, e com o patrimônio líquido, que nós mostramos para vocês de onde nós tiramos, de 6 bilhões e 748 milhões, também nós mostramos lá na demonstração do resultado, foi possível que nós calcularmos, então, tanto o preço da ação, que no momento em que esse vídeo é feito, o preço da ação ele está cotado aqui a R$ 40,52. Então, se nós pegarmos o valor patrimonial por ação, que é o valor patrimonial dividido pelo número de ações que possui esses 815 milhões, nós temos então um valor patrimonial de 8,27. E um lucro líquido por ação, que é pegar o lucro líquido que a companhia obteve e dividir também pelo número de ações e saber que são R$ 2,90. A gente sabe que a companhia, então, ela tem um payout aqui de médio de 61,59. Com isso a gente calcula aqui o preço da ação, R$ 4,52, dividido pelo valor patrimonial por ação, que é 8,27. Com isso, o P dividido pelo VPA da ação, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, em R$ 4,89. Logo em seguida a gente explica o que isso significa. Depois nós vamos transportar para lá esses valores. E o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 13,95. Bom, agora como é que a gente faz para olhar o futuro da companhia, do ponto de vista de rentabilidade? O que nós vamos estimar aqui para 2022, que a gente possa guardar esses valores e mais adiante trabalhar com eles ou trabalhar com eles ao longo do exercício de 2022. Veja que, do ponto de vista da receita líquida, ela cresce 20,16% ao ano, então a gente pode estimar uma receita líquida de 17 bilhões e 500 milhões aproximadamente. O lucro líquido
tendo em vista os fatores não recorrentes e tudo o que houve, ficou em 4,26. Então vamos ser bem otimistas, melhor não dizer essa palavra, ser conservadores, e vamos aplicar 4% sobre o valor do exercício que passou de 2021. Então nós vamos aí trabalhar com lucro líquido de 2 bilhões e 470 milhões, 2 bilhões e 500 milhões. É uma boa estimativa. Com a possibilidade da companhia poder pagar, então, dado o seu payout aqui de 61,59, R$ 1,86. Então agora a gente pode pegar todos esses valores e transferir para a nossa tabela, onde a gente pode tentar mostrar de uma forma mais clara o que nós apuramos. Então agora, enxugando aqui a nossa análise do papel, veja que o PL da companhia é 13,95, já mostramos como o calculamos. Então, se você investir hoje na companhia, você vai receber, de acordo com os números atuais, em torno aí de 14 anos o valor investido. Não é um número com o qual a gente trabalha principalmente para companhias no setor elétrico. O preço da ação pelo valor patrimonial ele mede duas coisas: a possibilidade da ação estar cara e o risco que você tem no investimento. Nós gostamos de companhias que estão abaixo de 1 nesse valor, porque daí mostra que nós temos muito pouco riscos a correr com essa companhia, ou risco zero. Além disso, também mostra que se estiver abaixo de 1, que ela pode estar bem descontada no mercado. Neste caso, a gente ainda pode analisar empresas cujo o P dividido pelo VPA, ou seja, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, esteja entre 0 e 2, porque daí a gente começa a entender que a ação pode estar dentro do seu preço real. Então a gente trouxe também aqui o crescimento médio composto da ação de 20%, mais ou menos, ao ano, e o crescimento médio composto do lucro líquido em 4,26%, a dívida líquida de 14%, isso dá uma dívida por EBITDA, uma alavancagem em 2,0%, ela é uma alavancagem bem confortável, e o lucro líquido projetado, que nós também calculamos em função desses 4,6% aqui da ação. Total de papéis, 4,26%. Se nós pegarmos o lucro líquido que nós estimamos e aplicar aqui um payout médio que foi fornecido pela AGF, por isso que ele está aqui embaixo, mas você viu que a maioria dos dados vieram dos demonstrativos da companhia. Então, a companhia tem condições de pagar com esse lá perto dos 2. Mas como nós somos muito conservadores, nós vamos usar os 61 e pouco que nós calculamos, então a companhia tem condições aqui de pagar 1,86 ao longo de 2022. Com esse 1,86 o preço teto da ação ficaria em R$ 31. Tomando os últimos 5 anos, a companhia pagou em média R$ 2,41. E aqui eu faço uma pausa para mostrar para você o que aconteceu em termos de pagamento de proventos nos últimos 5 anos, que eu vou colocar aqui dentro desse quadrado, desse retângulo, melhor dizendo, onde você vai poder acompanhar aqui comigo. Veja que houve uma excepcionalidade aqui em 2018, isso aí puxou bastante o preço para cima. Aqui foi pago R$ 4,21 por ação. Em 2017, R$ 2,71, e veja que depois a companhia veio pagando aí abaixo de R$ 2,00. Mas ela já fez um bom pagamento agora em 2022 de 78 centavos. Então, importante notar que não houve aqui desdobramentos ou grupamento de ação. Então, significa que aqueles R$ 4,00 pagos foi dentro de uma excepcionalidade que talvez não volte a acontecer com a companhia. Eu não fui lá analisar, porque essa companhia ela nunca teve na minha carteira. Mas a gente poderia voltar lá e saber o que fez elevar aquele valor lá dos proventos. Então, significa que aquele valor lá provavelmente ele não volte a se repetir tão cedo. Fechado o parênteses, foi esse fator que fez este provento dos últimos 5 anos ir para 2,41. A 2,41, então você teria um preço teto aqui de 4,24. Me desculpe, não de 4,24, mas um preço teto de R$ 40,24. Então esse seria o preço teto olhando para o passado. O preço teto olhando para a nossa projeção, para o futuro, R$ 31 com R$ 31 cravados. Mas atualmente o preço da ação está em R$ 40,52. Então, a 40,52 ela está tanto acima do nosso preço teto olhando para o passado, quanto do nosso preço teto sobre o nosso projetado. Portanto, são indicativos de que, e mais ainda, considerando esses números aqui dos indicadores fundamentalistas, é uma ação que, neste momento, não fica no nosso radar. Assim, esse foi o nosso vídeo sobre a ENGIE, análise
do papel, que eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixe seu like, do contrário, seu dislike também é importante para que a gente possa direcionar o conteúdo do canal. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. Deixe a sua pergunta, deixe seu comentário para que eu possa não só responder para você, mas também direcionar o conteúdo que aqui é postado, e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver colocado no canal. Um grande abraço!